Olá, amigos do YouTube, bem-vindos a mais um vídeo do canal Puro e Simples. Este é um canal de conteúdo para crentes em Cristo Jesus ou para aquele que também quer se tornar um discípulo de Jesus, sendo tocado pelo Espírito Santo, atraído pelo amor de Deus, como Jesus disse: quando eu for levantado da terra, todos atrairei a mim. Pois bem, meu nome é Júlio, eu sou um discípulo de Jesus e, portanto, um filho amado de Deus, o Pai. Também sou pastor da Igreja Batista de Canoas, no Rio Grande do Sul. Antes de mais nada, quero pedir para você que se inscreva em nosso canal, se você não se inscreveu ainda, que se inscreva em nosso canal, acione o sino de notificações e tenho certeza que você vai gostar do conteúdo do vídeo de hoje. Então, curta e compartilhe para que tanto você quanto mais pessoas possam receber uma porção da palavra de Deus e serem tocadas pelo amor de Deus e impulsionadas pela sua voz. Pois bem, no vídeo de hoje eu quero ajudar você a responder a seguinte pergunta: qual o seu nível de maturidade? Qual o seu nível de maturidade? Evidentemente que estamos falando de maturidade espiritual. Dá para saber, dá para medir qual o nível de maturidade espiritual em que eu estou? Com certeza sim, a resposta é sim, porque a Bíblia nos ensina que a fé pode ser medida por tamanho, portanto, pode ser medida por graus de níveis, né, de maturidade. Ou seja, por isso nós temos a escada da maturidade para você contemplar aquele gráfico e ali identificar em que nível de maturidade espiritual você está e em que nível você quer chegar. Segundo Efésios 4:13, o nosso alvo, o nosso objetivo é o último degrau da maturidade espiritual, o sétimo degrau do nosso gráfico, que é a plenitude de Cristo em nós, ok? No vídeo de hoje, para responder esta pergunta, eu vou então apresentar um esboço da mensagem que eu preguei no domingo 3 de abril de 2022, no púlpito da Igreja Batista de Canoas, tá? Baseado em Isaías 54, 1 a 3, que diz assim, na verdade eu vou ler versículos 2 apenas, o texto todo é 54, 1 a 3, eu vou ler versículo 2 e a primeira parte do versículo 3, que diz assim: alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o todo da tua habitação, e não o impeças. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda. Sociedade Bíblica do Brasil, a versão revista e atualizada. Baseado nesse texto e a partir desse texto, o tema da minha mensagem foi Ano da Maturidade, um ano de conquistas. Então, nós estabelecemos para a Igreja Batista de Canoas que 2022 é o ano da maturidade espiritual. Aprendemos também, já até aqui, que a maturidade espiritual é a maturidade das maturidades. Você pode ter, tem várias áreas de maturidade, mas a maturidade espiritual é a maturidade das maturidades, porque Jesus é tudo no céu, é tudo na terra, é tudo para mim, é tudo para ti. Então essa é a base, esse é o ponto de partida, a fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem, o ano da maturidade chegou com dois objetivos, né? O ano da maturidade vem com dois objetivos. Primeiro, como uma oportunidade de nos impulsionar na escalada da maturidade espiritual. Então, desde o início do ano, estamos ministrando pregações, ensino, com enfoque neste tema. Então, é oportunidade de subirmos degraus acima, né, montanha acima, para frente e avante na escalada da maturidade espiritual. O segundo objetivo, o ano da maturidade vem para revelar o quão maduro ou quão imaturo somos na fé em Cristo Jesus. Então esse confronto de realidade é muito importante. A Bíblia é o livro de Deus e, portanto, fala do amor de Deus, né? A essência de Deus é amor. 1 João 4:8. Deus é amor. Então, a Bíblia é o livro de Deus e o assunto da Bíblia é
o amor de Deus. Jesus é a fonte do amor de Deus e a igreja é o canal por onde este amor flui e chega no mundo. Então, a Bíblia, em qualquer lugar, ou ela está falando de Jesus ou da igreja de Jesus. Isso é uma excelente dica para uma boa leitura, interpretação e meditação e prática da palavra de Deus. Isaías 54, 1 a 3, portanto, é um texto sobre a igreja. É uma palavra profética, logo depois de uma palavra profética sobre Jesus, no capítulo 53, como servo sofredor, vem então o capítulo 54, qual o resultado da morte de Cristo na cruz, que é a solução de Deus para o problema do pecado do homem, reunindo diante do nome de Jesus, da pessoa de Jesus e diante do trono de Deus, um povo escolhido, a igreja de Jesus. Então, este texto de Isaías 54, 1 a 3, trata-se da vida, da bênção e do futuro da igreja, o futuro que nós já estamos vivendo hoje e do futuro que há de vir. Encontramos no texto bíblico de Isaías 54, 2 e 3a as 3 dimensões de conquista da igreja de Jesus. Lembrando que o nosso tema é um ano de maturidade, resultado um ano de conquistas. Então, o texto nos apresenta, nos traz à tona as 3 dimensões de conquista da igreja de Jesus. 1, expansão. 2, fixação. E 3, transbordo. A primeira dimensão, expansão. Isaías 54, 2a. A frase diz: alarga o espaço da tua tenda e estenda-se o todo da tua habitação. A maturidade nos dá a visão e o direito de expandir. E nós podemos pegar alguns exemplos práticos sobre isso. Então, por exemplo, um jovem tem maturidade cronológica, ou seja, ele atingiu a maioridade, atingiu 18 anos e ele conquistou pela maturidade cronológica o direito de ter a sua carteira de habilitação. Pois bem, ele pega a carteira de habilitação e, na primeira oportunidade, pega o seu novo carro ou o carro do papai e sai dirigindo e não demora muito. Ele se envolve em um acidente de trânsito, muitas vezes com apenas danos materiais, mas muitas vezes com danos até fatais. Por quê? Porque não há uma harmonia entre a maturidade cronológica e a maturidade emocional para ele sentar atrás de um volante de um automóvel que pode atingir velocidades máximas, né, não permitidas, inclusive. Okay? Outro exemplo da maturidade que nos dá direito de expandir é uma jovem que, ao atingir os 18 anos de idade, ela diz para sua mãe, para o seu pai: bom, agora eu tenho a maturidade, agora eu tenho 18 anos e eu posso tomar as decisões por mim mesma e vou fazer o que eu quiser. Então, ela tem ali o seu primeiro namorado com 18 anos de idade, vamos dizer assim, e ela tem a maturidade cronológica para tomar decisões. Eu vou namorar com A, com B, pronto, né? Eu decido a respeito disso. Mas não demora muito, ela fica grávida do primeiro namorado, ou seja, ela não tem a harmonia entre a maturidade cronológica e a maturidade emocional. Veja que isso é muito importante. A maturidade nos dá a visão e o direito de expandir, mas lembrando que a maturidade espiritual é a maturidade das maturidades, ok? Então, sem maturidade, nem você e nem a igreja tem condições de conquistar novos sonhos, novas realidades, novas conquistas, como da expansão, por exemplo. Tá? Na seção na dimensão da expansão, tem uma frase muito interessante em Isaías 52, em 54, 2. Diz assim: não o impeças. Ou seja, é uma advertência muito séria. Jesus diz: toda pessoa que não está comigo, contra mim está. E aquele que comigo não ajunta, espalha. Lucas 11, 23. Ou seja, atingimos a maturidade, temos a maturidade, então temos a visão
e o direito de nos expandir como igreja, mas também podemos cair no erro de ser um empecilho, um impedimento. A advertência é: não o impeças. Chegou a hora de crescer, de expandir horizontes. Não o impeças. Também o apóstolo Paulo escreveu como que a gente pode fazer para não atrapalhar a expansão do reino de Deus, a expansão da igreja. Em 1 Coríntios 3,9 ele diz: de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus e edifício de Deus. Então, você tem que ser um cooperador de Jesus, tem que estar lá para cooperar com Jesus e não para impedir, não para atrapalhar, ou seja, estar no lugar certo, na hora certa, com a atitude certa, para ser um cooperador de Deus. Expandir a igreja não é um trabalho de um homem só, trata-se de um trabalho coletivo. Somos cooperadores de Deus, plural, ok? Expansão é algo que fazemos juntos como igreja. A segunda dimensão da conquista, um ano de maturidade, um ano de conquistas, é fixação. O verso 54:2, Isaías 54:2 ainda diz: alonga as tuas cordas, estica as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Isso tem a ver com as habitações, né? Dentro desse contexto de Isaías, talvez até uma alusão também ao tabernáculo, que era uma tenda e ela é estabelecida ali, fixada em tal local, então com estacas e cordas de sustentação. A segunda dimensão de conquista tem a ver com a nossa camada na história da igreja a que fazemos parte, neste caso, na Igreja Batista de Canoas ou na sua igreja. Você está ali, você está nesta igreja, nessa amada igreja, igreja de Jesus, que amou você, que acolheu você, que cuida de você, que nutre você com a palavra de Deus. Você está ali por uma razão e por um propósito no seu tempo, no tempo da igreja, mas a igreja avançará, mas é o seu tempo, é a sua camada de contribuição, tá? Na sua igreja. A dimensão de fixação começa com uma base sólida, ou seja, o apóstolo Paulo diz que a igreja local, ela é a igreja do Deus vivo, esteio e baluarte da verdade. O que é esteio? Coluna. O que é baluarte? Fundamento. É o bate-estaca que vai lá no chão firme, onde a partir dali é edificado, é construído a coluna de sustentação de todo o prédio. 1 Timóteo 3,15. Então, no final do Sermão da Montanha, em Mateus 7, 24 a 27, Jesus fala sobre os dois fundamentos, ou seja, a pessoa, a vida, a igreja, a estrutura edificada sobre a rocha, que é o próprio Cristo, permanecerá para sempre, né? A igreja do Deus vivo é esteio e baluarte da verdade. Jesus disse: eu sou a verdade. Então, a sua vida, a igreja, a estrutura precisa ser edificada sobre esta rocha que é Cristo e, assim sendo, permanecerá para sempre contra tudo e contra todos. Uma igreja comprometida com os ensinos de Jesus, com princípios bíblicos e com a verdade, como esteio da verdade, que é o próprio Jesus, que é o próprio Senhor Jesus, resiste até as portas do inferno, Mateus 16, 18. Portanto, e também nos fixar em um endereço ou em um prédio próprio, nos garante que esta igreja terá continuidade na sua história e relevância para este tempo e para as gerações futuras. Assim como você, ao escolher pertencer a uma igreja local, você precisa permanecer o tempo suficiente ali para criar raízes, para ter fixação. Começando pela base sólida, que é a verdade da palavra de Deus, depois a sua perseverança, a sua permanência, ok? E, por último, a terceira dimensão deste um ano de conquistas é o transbordo. O verso 3, Isaías 54, 3a diz: porque transbordarás para a direita e para a esquerda. Transbordo é crescimento. Transbordo é crescimento. E não é pouco crescimento. O texto, quando diz transbordar para a direita e para a esquerda, está significando em abundante
crescimento. Grande multiplicação de discípulos, de novos filhos e novas filhas de Deus, conforme João 1:12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, no nome de Jesus, através da vida e ministério da igreja local, sendo igreja de Jesus, focada em Jesus, pregando Jesus, anunciando o nome de Jesus, poder de Deus, o poder do evangelho de Jesus para a salvação, cura e libertação de todo aquele que nele crê. Então esse é o transbordo, transbordarás para a direita e para a esquerda, é crescimento, é muito crescimento, é uma grande multiplicação de discípulos, filhos e filhas de Deus. A semelhança da narrativa do livro de Atos sobre a multiplicação da igreja primitiva, nós podemos orar assim: faz de novo, Senhor, faz como naquele tempo, faz de novo. Atos 2:47 diz que enquanto a igreja está louvando a Deus e por conta disto, dando glória a Deus, se alegrando na presença de Deus, se reunindo como igreja, encorajando uns aos outros, amando uns aos outros, cuidando uns dos outros, enquanto Jesus não vem para buscar a igreja sendo ali luz do mundo, sal da terra, a igreja, enquanto está louvando a Deus, vivendo a fé evangélica desta forma, vai contando com a simpatia do povo, de todo o povo e de toda a comunidade. Resultado, enquanto isso, o próprio Senhor acrescenta-lhes dia a dia os que iam sendo salvos. Então, e portanto, nessas três dimensões de conquista, nesse 1 ano de conquista, nesses próximos anos de conquista, a questão fundamental não é a conquista de um terreno ou de um prédio próprio para a igreja, mas de conquistar pessoas para Jesus. O nosso objetivo final neste ano de maturidade, nesse ano de conquistas, é nos expandir, fixar bases sólidas para transbordar em número de pessoas que o Senhor quer salvar, libertar, curar e restaurar pelo poder da mensagem do Evangelho, pregada através de nossas palavras e através de nossas vidas. Faça parte deste mover do Espírito Santo. Lembre-se, é o seu momento, é a sua oportunidade, é a sua camada na história da igreja. Espero que você tenha gostado desse conteúdo, desse vídeo, um resumo, um esboço da palavra do Senhor, e que Deus abençoe com esta palavra e, sobretudo, na prática da palavra, que é onde o poder de Deus, o sobrenatural de Deus atua. Até o próximo vídeo, um forte abraço, tchau!